E aí, galera? Bem-vindos. Hoje vou contar uma história cheia de magia, amor, traição e ódio. Espero que curtam e compartilhem. Vamos juntos nessa. Olá, bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui com a gente. Olá. Hoje, olha, a gente vai para um cenário bem conhecido, o Castelo da Aurora Mágica. Tá todo mundo naquela empolgação para a Copa de Quadribol, sabe? O campeonato aéreo deles. Pois é, só que tem algo mais no ar, né? Um mistério, um certo medo começando a aparecer. Exato, uma tensão crescendo. As fontes que a gente analisou falam de uma drenagem de magia bem estranha no castelo. E tem dois alunos, a Karen e o Wesley. Ah, sim, dos grifos bravos, né? Líderes ali. Isso. Eles estão sentindo que a coisa é séria. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar entender, né, o que está causando isso, qual o papel de um outro estudante, o Claudemir, e que confronto é esse que parece estar vindo aí. Boa. Vamos lá então. Porque a atmosfera no castelo, ela realmente muda, né? Era para ser só festa, quadribol, mas tá diferente. Tá apreensiva, os burburinhos sobre o jogo se misturam com os cochichos meio estranhos, sabe? Sobre coisas esquisitas acontecendo. E a Karen e o Wesley, eles percebem isso, né? Que não é só nervosismo normal de jogo. De jeito nenhum. E aí, numa patrulha à noite, eles acham algo crucial. Uma câmara secreta. Embaixo da biblioteca. Nossa. E o que tem lá? Então, um lugar com ar pesado, antigo, sabe? E bem no centro, um altar. E nesse altar, um orbe de cristal. Só que ele tá pulsando bem fraquinho. E aqui a coisa fica tensa de verdade. A Karen chega perto e, de repente, ela sente a própria magia dela sendo sugada. Tipo por um instante. Uau. Diretamente nela. Diretamente? Um vazio gelado, ela descreve. É físico mesmo. Wesley tem que segurar ela pra não cair. E aí cai a ficha na hora, sabe? É isso. Isso aqui tá drenando a magia do castelo. Olha, isso é fascinante, porque torna a ameaça muito palpável, né? Não é só uma teoria de, a magia tá fraca. A Karen sentiu isso nela mesma. Exato. As fontes usam essa experiência para mostrar a urgência, sabe? De repente achar o Claudemir, entender o que tá rolando, virar algo muito pessoal para eles. E eles vão atrás, claro. E encontram o Claudemir. Mas não do jeito que talvez esperassem. Como assim? Eles estão escondidos, ali na beira da Floresta Proibida, e vem ele. O Claudemir tá lá com mais dois alunos, a Naira e o Brian. E eles estão no meio de um ritual sombrio. O Claudemir tá recitando umas palavras numa língua antiga, esquisita. E enquanto ele faz isso, a Karen e o Wesley percebem que o orbe, lá na câmara secreta... Aquele da biblioteca? Esse mesmo. Parece que ele responde. Pulsa um pouquinho mais forte, em sincronia com o ritual. Eles saem de lá rápido, antes de serem vistos. E a Karen fala pro Wesley, tipo, com aquele medo na voz. Ele não está só, brincando com magia das trevas, Wesley. Ele está invocando alguma coisa. Nossa, isso muda tudo de patamar, né? Totalmente. Porque, assim, deixa de ser talvez um acidente, um experimento que deu errado, e vira uma ação deliberada. Uma invocação. Trazendo algo, talvez perigoso, para dentro do castelo. Exato. E essa ligação direta que eles viram entre o ritual e o orbe é a confirmação que eles precisavam, né? Mas que também dá muito medo. Começa a questionar a segurança do próprio castelo. É um cenário bem sombrio mesmo, mas olha que interessante. As fontes dão uma pausa nisso tudo, um respiro. Ah, é? Onde? Na noite antes da final da Copa, a Karen e o Wesley, eles sobem para a torre de astronomia, procurando um refúgio, talvez. Entendi. E lá, sabe, sob as estrelas, aquele romance discreto deles, ele meio que floresce um pouco mais. Tem um momento de calma, de conexão. As fontes descrevem um beijo ali, que soa quase como uma promessa silenciosa, sabe? De que vão enfrentar o que vier, mas juntos. Que bonito isso. E narrativamente é um contraste muito forte, né? Muito. As fontes parecem colocar lado a lado essa magia sombria externa que ameaça tudo com a magia mais íntima, né, da conexão humana deles. Não é só para aliviar a tensão, eu acho. O que mais seria? Acho que sublinha o que está em jogo para eles pessoalmente. A luta não é só pela escola, mas por esse futuro que eles estão começando a ver
Juntos, talvez. Faz todo sentido. Belo ponto. Mas aí, chega o dia da final de quadribol. Ah, o grande dia. Ivo, agora tá carregado de um subtexto sinistro, E a magia do castelo. mais fraca do que nunca. E parece que todo mundo consegue sentir isso. Não é só a Karen, é geral. Que clima pro jogo. E pra piorar, ou melhor, pra completar o cenário de tensão, o Claudemir tá lá, jogando no time adversário. E ele fica lançando uns olhares bem frios pra Karen e pro Wesley. O palco tá montado, então. Totalmente. O confronto parece que vai explodir ali, no meio do jogo. É. Se a gente olhar pra trás, pro que as fontes mostraram, a gente viu eles descobrindo a fonte do problema, né? O orbe. Sim, Depois, a confirmação das intenções do Claudemir com aquele ritual de invocação. na floresta. E aí, a escalada dos riscos. Pra magia do lugar, pra segurança deles, pro relacionamento deles, tá tudo convergindo. A narrativa deixa a gente bem nesse ponto de ebulição. Exatamente. É convergência total. A final do campeonato, que devia ser só esporte, vira o palco mais provável para o clímax da sua trama toda. A tensão pessoal e o perigo mágico. Tudo misturado. E isso deixa a gente com uma questão interessante para pensar, né? As fontes param aqui, o jogo vai começar, a magia tá instável, o Claudemir tá ali, posicionado. Sim. Se a gente pensar na natureza de um ritual de invocação, na energia que aquele orbe tá manipulando, que outras consequências poderiam surgir? Sabe? Talvez coisas mais sutis ou inesperadas do que só um duelo direto ali no campo. Tipo o quê? Sei lá, essa instabilidade mágica toda num evento caótico como uma final de quadribol com tanta energia. Talvez o perigo não seja só o confronto óbvio. Pode ter algo mais se formando ali, por baixo dos panos. É algo pra gente refletir um pouco, né? Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje, olha, a gente vai direto pra final da Copa de Quadribol lá no Castelo da Aurora Mágica. Isso aí. O cenário, assim, tá tenso. Céu meio cinzento, sabe? As arquibancadas lotadas, mas com uma ansiedade estranha no ar, não aquela euforia de sempre. Pois é. De um lado, os grifos bravos, com a Karen e o Wesley bem focados. Do outro, as serpentes sábias. E o líder deles, o Claudemir, tá com um olhar intenso, junto com a Naira e o Brian. Só que o material que a gente analisou indica que tem mais coisa em jogo ali, né? Não é só a taça. Com certeza. A narrativa que a gente tem descreve não só a partida em si, mas é como o campo vira palco para um conflito mágico meio oculto. Assim. E a nossa missão aqui é tentar entender como esse Claudemir parece usar o jogo, sabe, como uma fachada para os rituais dele, tentando drenar a magia do castelo. Nossa. E como a Karen e o Wesley percebem isso e, reagem a essa ameaça no meio da final? Vamos focar naqueles momentos em que a magia sombria interfere. Diretamente no jogo. Então, o jogo começa e aquela intensidade toda que se espera numa final, né? Vassouras para todo lado, goles disputadas, balaços voando. Ação total. Karen e Wesley, como apanhadores, claro, buscando a pomba de ouro, mas o olhar deles também tá fixo no Claudemir. Tem algo diferente no jeito dele jogar, quase calculado demais, não acha? Exato. E essa diferença não demora para se manifestar fisicamente, né? A energia no estádio começa a oscilar, o texto fala de luzes piscando, algumas até apagam por um instante. Sério? Sim, e detalha até a vassoura de um jogador das lufas verdes perdendo sustentação, assim, do nada. Caramba! Isso sugere que a ação do Claudemir já não é tão discreta, tá afetando o ambiente de um jeito que dá para perceber. É uma tática interessante, usar o caos visual do jogo para mascarar a causa real, né? Eu, a Karen, senti isso na pele, né? Como um puxão na própria magia dela, algo que ela já tinha sentido antes, perto daquele altar esquisito. É aí que o alerta acende para ela. Aí ela nota o Claudemir murmurando alguma coisa, a mão dele apontando sutilmente para uma... Parece um orbe invisível que tá sugando a energia em volta. E a confirmação vem logo em seguida de forma bem direta. Pois é, como se para confirmar, um balanço que ia para outro lado muda de rota e vai direto para ela. Esse momento do balanço é crucial. É o ponto de virada. Wesley ainda tenta gritar, alertar, mas o impacto acontece e, para Karen, confirma tudo. Foi de propósito. Não tem mais dúvida. O Claudemir não tá só jogando o quadribol.
Ele está manipulando ativamente a magia do ambiente para atacar e, claro, para beneficiar o time dele, as Serpentes Sábias. O jogo virou só uma ferramenta. Ela até grita pro Wesley. Ele tá nos atacando, tá drenando a magia do jogo. Fica muito claro ali que o campo virou uma arena de batalha escondida. E isso se reflete no jogo. As jogadas das serpentes começam a dar muito certo, uma sorte meio estranha. Enquanto os balaços parecem mirar preferencialmente nos grifos bravos e até, olha só, nos jogadores das lufas verdes e corvinhas também. Mostra uma estratégia bem ampla, né? Afetando todos os possíveis oponentes, não só os grifos. O que eu acho notável, segundo o material, é a reação da Karen e do Wesley. É quase instantânea. Sim, o texto descreve um entendimento ali entre eles, sem precisar de muita palavra. Talvez por causa daquela conexão que eles já tinham, né? Pode ser. Eles sacam na hora que a prioridade mudou. Não é mais ganhar a Copa, é proteger o castelo. A coisa ficou séria. E essa percepção vira ação na hora? O Wesley não pensa duas vezes, usa um feitiço para desviar um outro balaço que ia na Karen. Certo? E ela, por sua vez, começa a usar a própria magia defensivamente, sabe? Tentando criar umas barreiras contra essa drenagem para contrapor a influência do Claudemir. É fascinante ver isso, né? Uma batalha mágica acontecendo ali, por baixo das regras e do fluxo normal de uma partida de quadribol. E a plateia, eles percebem alguma coisa? Então, a plateia sente a estranheza. A instabilidade da magia afeta as vassouras, as jogadas ficam meio erráticas, eles percebem que tem algo errado sim. Mas não o que exatamente. Exato. Segundo o texto, eles não entendem a dimensão do duelo de feitiços que está rolando ali. Isso cria uma tensão em duas camadas. A do placar do jogo, que todo mundo acompanha, e a desse conflito mágico que é invisível para a maioria. Portanto, a partida continua, mas é só superfície, né? Por baixo, Karen e Wesley estão em plena batalha. Não mais como jogadores buscando a vitória, mas como defensores da magia do castelo contra esses ataques disfarçados do Claudemir. Afinal, virou outra coisa. É uma construção narrativa bem interessante mesmo. Essa sobreposição do esporte com o arcano, o mágico. A tensão está no auge. E o resultado da partida em si parece quase secundário, né? Diante da luta pela própria essência mágica do lugar. Sim, o foco muda completamente. E o material nos deixa exatamente nesse ponto crítico, com várias perguntas no ar, na verdade. Essa verdade sobre o Claudemir e o tal orbe vai vir à tona para todo mundo ver? Será que vai rolar um confronto mágico direto entre ele, a Karen, e o Wesley? Ou talvez, quem sabe, apareça alguma ajuda inesperada para mudar o rumo disso tudo? É verdade. Fica aí a reflexão, né? Sobre os possíveis desdobramentos dessa história. O que será que acontece depois?